Que o amor e a paz do nosso santo e eterno Deus esteja sobre a sua vida, fortalecendo-o em todos os momentos e em tudo que você fizer. Que a graça do Senhor seja sempre abundante na sua vida, no seu lar. Irmãos, hoje nós iremos ler o texto de Filipenses, capítulo 4, o verso de número 17, que nos diz assim: Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo, neste versículo, ele fala mais uma vez do seu desinteresse pelas coisas materiais. Ele já tinha falado a respeito disto nos versos 11 ao 13 desse mesmo capítulo. Mas, apesar dele mostrar o seu desinteresse nas coisas materiais, ele viu na ação dos filipenses uma coisa boa. Ele viu que os filipenses se preocuparam com o seu irmão que estava necessitado. Um irmão de fé, um irmão que luta, trabalha, se esforça pelo reino de Deus. E esse irmão necessitado estava agora sendo auxiliado por esses irmãos. E o apóstolo Paulo fala que isto realmente será retribuído pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele não se interessava pelos donativos em si, né? Nós observamos isso na palavra de Deus em Atos capítulo 20, lá no verso 33. O apóstolo Paulo fala que ele labutava, trabalhava com suas próprias mãos para suprir as suas necessidades. E ele também, falando lá no verso 35 de Atos, ele fala que Jesus mesmo falou: mais bem-aventurado é dar do que receber. O que nós vemos é que realmente Paulo não se preocupava ou não se interessava em receber. Ele gostava realmente de trabalhar, de conquistar com suas próprias mãos, mas agora a situação de Paulo é que ele estava preso. Ele não poderia mais trabalhar, ele não tinha mais uma fonte de renda. Mas ele viu na ação generosa dos filipenses uma ação de Deus, Deus trabalhando na vida dos filipenses para supri-lo no momento de dificuldade. Naquele momento de aflição, Deus despertou com o seu Espírito Santo o coração de crentes sinceros. Deus despertou o coração deles para que tirassem do pouco que eles tinham, tirassem do pouco que eles possuíam e pudessem entregar para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou assim: eu não procuro o donativo, mas o que eu realmente procuro é o fruto que aumente o vosso crédito. Que aumente o vosso crédito para com Deus. É isso que ele quer falar. Ele está falando assim: olha, Deus está depositando isto na sua conta. Deus fará mais por vocês do que vocês estão fazendo por mim. Realmente, Deus retribuirá para vocês. Eu acho interessante que a palavra de Deus fala muito de retribuição. Que quando nós somos generosos, Deus também nos dá muito mais do que nós ofertamos. Nós vemos isto em alguns versículos que eu separei aqui para os irmãos, lá de Provérbios, capítulo 11, o verso 24, fala assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. No capítulo 11 de Provérbios, o verso 25 diz: a alma generosa prosperará. Provérbios 19, 17: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Provérbios 29, 9: o generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre.
E em Provérbios 28, 27 diz: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será cumulado de maldições. Nós vemos nesses versículos que uma alma generosa será abençoada por Deus, mas aquele que pode dar e não o faz, também receberá maldições de Deus. O apóstolo Paulo, quando estava falando aos crentes de Corinto sobre a oferta que seria levantada, o apóstolo Paulo diz: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ou seja, aquele que coloca os seus recursos em favor do reino de Deus, aquele que coloca o que pode, conforme a sua capacidade, conforme aquilo que o Senhor deu a ele, será abençoado. Mas nesses versículos é bom também, meus irmãos, ficarem atentos para que nós não caiamos no erro da teologia da prosperidade. Tem algumas pessoas que pensam: se eu der, eu vou ganhar o dobro. Esse não é o pensamento. Não se pode fazer jogos com Deus. Não é, eu vou dar para receber. Não é esse o coração realmente que Deus espera. Mas Deus espera que a pessoa dê com generosidade. Que você dê espontaneamente. A oferta tem que ser espontânea, tem que ser generosa, tem que ser com o coração alegre. E tem que ser para o reino de Deus, não pensando em retorno. Não, eu vou dar agora porque eu vou receber depois. Tem muitas pregações hoje em dia que se falam, né? Se você der isso aqui, a pessoa era pobre, deu tanto e ficou rico. Nós não vamos dar pensando em ficar ricos. Na verdade, o fruto que nós receberemos são as bênçãos espirituais de Deus. É isso que nós pensamos. O fruto que aumente o vosso crédito é a bênção que Deus nos concede. É realmente o seu Espírito Santo nos fortalecendo na nossa fé, confirmando a nossa fé, fazendo com que nós trilhemos o caminho da santidade e que proclamemos cada vez mais a sua palavra, nos desprendamos desse mundo e nos apeguemos verdadeiramente ao que importa, que é o reino dos céus. O apóstolo Paulo fala que aqueles que realmente trabalham para servir o reino de Deus, para servir os santos, esses serão abençoados. Lá vemos isto lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Eu falei que o autor era Paulo, mas não era não, nós não conhecemos o autor de Hebreus, porque diz assim lá em Hebreus: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O que nós vemos é, Deus não é injusto. Deus irá abençoar-nos. Deus derramará bênção sobre as nossas vidas. Mas bênçãos, não pensem que é só bênção financeira. Não busque somente coisas materiais. Nós não vivemos pelas coisas materiais. Nós devemos estar desapegados a elas, assim como Paulo estava. Mas nós vivemos pelas bênçãos celestes, com a esperança de termos uma vida com o Senhor Jesus Cristo, eterna com o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que hoje muitos obreiros, pastores, missionários estão atrás mesmo do dinheiro do povo. Eles não estão interessados na alma, não estão interessados no bem-estar espiritual. E eles fazem campanhas de todo tipo somente para receber o dinheiro, somente para engordarem assim os seus bolsos.
Esses não são servos de Deus, são fraudulentos, são gananciosos. Eles usam de toda a esperteza e de toda meios somente para explorar o povo. Usam da fé, muitas vezes da ingenuidade das pessoas para pensarem em si mesmos. Esses não são pastores, são mercenários. Tome cuidado com os mercenários. Toma cuidado daqueles que são pastores de si mesmos e não do rebanho de Deus, daqueles que são exploradores das ovelhas e não pastores das ovelhas. São mercenários e não missionários. Que nós possamos ver e realmente cuidar, abençoar com a nossa vida aqueles que de fato se colocam diante do Senhor, que servem ao Senhor com fidelidade, que ensinam a palavra de Deus e amam a palavra de Deus acima de todas as coisas. Aqueles que colocam o reino de Deus acima de suas próprias vidas e trabalham para glorificar a Deus e não com intuitos gananciosos. Meus irmãos, que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja mostrando para nós o quão bom é sermos generosos e também que Deus nos mostre a diferença daqueles que são exploradores, daqueles que são verdadeiros missionários e trabalhadores do reino de Deus. Que Deus esteja assim nos abençoando e fortalecendo a nossa vida. Santo e eterno Deus, somos gratos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Somos gratos, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. Somos gratos, Senhor, pela promessa e a esperança que temos de morar com o Senhor eternamente nos céus. Que nós, Senhor, possamos nos desapegarmos deste mundo e nos apegarmos a Ti. Que as nossas riquezas não sejam os bens materiais, mas sejam a nossa vida espiritual, uma vida entregue para o Senhor. Que nós possamos glorificá-lo em todos os momentos. Que nós possamos entregar a Ti a nossa vida, os nossos bens, que tudo seja para a Tua glória, que seja para o louvor do Teu nome. Que nós vivamos não para nós mesmos, mas para Ti, para o Teu reino. E se nós pudermos acudir os nossos irmãos, que nós assim o façamos, para glorificar ao Teu santo e bendito nome. Dá-nos também, Senhor, entendimento, para que nós observemos quem são os verdadeiros trabalhadores do Teu reino, daqueles que são mercenários, daqueles que trabalham com intuitos gananciosos, e que nós possamos viver para glorificar o Teu nome em todos os momentos, com tudo que temos e somos. Essa é a oração que nós fazemos. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.